telespectador, olá, caro internauta. Mais uma vez com você, na sua casa, na sua repartição pública, no seu trabalho, na sua empresa, no seu consultório. Hoje o nosso programa trouxe uma pessoa interessantíssima, mas eu não faço o programa, eu não inicio o programa sem agradecer a toda a equipe da TV Assembleia que dá esse suporte para que nós possamos ir ao ar. Muito obrigada, pessoal. Vocês, Gerson, o Wellington, Fragoso e todos. Muito obrigada. Voltando ao nosso entrevistado, é uma pessoa que vocês vão saber tudo que vocês querem saber sobre festival de cinema. Estamos aqui com o professor da UFAL, professor Sérgio Onofre. Sérgio, é um prazer enorme ter você aqui. Prazer nosso, é sempre bom tá participando desse canal interessante que é a TV Assembleia. É a primeira vez no seu programa, eu agradeço e estou à disposição. O Sérgio, eu começo assim, lhe colocando nos ombros uma grande responsabilidade. É difícil adquirir uma personalidade individual sendo filho de que você é. Como é ser filho de Pedro Onofre e Cleia? Olha, como todo filho, né? Como todo filho de todo pai, de toda mãe. Todo pai e toda mãe é sempre o melhor do mundo, né? Independentemente dele ter um reconhecimento público ou não, não é? Ser filho de Pedro Onofre, às vezes a gente é confundido na rua, né? Às vezes as pessoas me chamam de Pedro Onofre, enfim. Eu mesma. Tem isso, mas tem uma coisa interessante que meu pai disse uma vez, que eu nunca esqueci, né? Meu pai e minha mãe numa conversa em casa sobre essa coisa do nome dos filhos, né? Meu pai nunca gostou dessa coisa do usar o Júnior, do usar o Neto, né? De replicar o nome dos pais, exatamente por esse aspecto. Ele dizia, não quero que a personalidade dele seja influenciada pela minha, né? E isso sempre marcou um pouco, e eu segui no mesmo caminho também, não tenho nenhum filho com... né, ninguém é Júnior, mas seguiu o mesmo caminho. Mas todo mundo é Onofre. Todo mundo é Onofre. Ô Sérgio, antes de qualquer coisa, eu quero lhe oferecer a revista cultural Gente da Gente 3, porque a 4 já está para sair, certo? Então essa revista eu lhe ofereço porque é um trabalho nosso cultural. E a próxima será lançada, a revista 4, em breve. Essa revista é para você. Obrigado. Prazer. E eu quero lhe convidar também para no dia do lançamento da revista, nós vamos ter uma premiação às pessoas culturais, às pessoas que trabalham pela cultura do Estado e do Brasil. Então, nós criamos o Cavalheiro da Ordem Cultural Gente da Gente. Foi criado pelo Grupo Cultural uma comenda Cavalheiro da Ordem Cultural Gente da Gente. E você aceita ser um dos cavalheiros da Ordem Cultural Gente da Gente? Olha, é uma honra. Não sei se eu mereço tanto, mas é uma honra, é com muito prazer. Então, no dia do lançamento da revista, que será no dia breve, em um dia breve, você também estará recebendo a comenda Cavalheiro da Ordem Cultural Gente da Gente. E muito obrigada por ter aceito. Estaremos lá, com certeza. Sérgio, você é professor de História. Me conta um pouquinho da sua saga, porque você é uma pessoa que teve e tem uma vida muito movimentada. Enfim, na verdade, acho que a minha história começa com a história dos meus pais, evidentemente, né? Eu sou alagoano, né? Como meu pai, minha mãe, mas por uma contingência do destino e da história, né? Do nosso passado histórico, a minha vida teve uma marca muito grande na cidade do Recife, né? Então, meu pai, que chega à prefeitura de Maceió como assessor do então prefeito Sandoval Caju, também com Sandoval Caju, cassado, né, pelo processo de 64, e a família é obrigada a sair de Alagoas e vai se fixar em Recife.
Em Recife eu vivi minha infância, minha adolescência, até os 20 anos de idade. E nesse período, foi uma cobrança que eu fiz para o Pedro Onofre depois, nesse período ele fez questão de deixar a gente meio que fora desse processo, né? Tanto que eu só vim tomar conhecimento disso, tomar pé do que tinha acontecido, quando a gente volta para Alagoas em 82, né? Que eu tomo contato com alguns folhetos eleitorais, né? de candidatos da esquerda, Eduardo Bonfim, 82, né? Chegou a ser deputado constituinte. Então eu peguei um panfleto do Eduardo Bonfim, peguei ali na Praça Deodoro, jogado no chão, e andando com meu pai, peguei e comecei a ler, e vendo o relato da história de Bonfim, eu chamei o Pedro Onofre e disse: papai, quando isso aqui aconteceu, eu tinha tantos anos, como é que eu não sabia de nada disso? Né? Enfim, a gente percebe hoje que foi uma forma de proteger a família, né? Sim. Deixar a gente um pouco fora disso. Mas certas coisas estão no sangue, né? Exatamente. Está no sangue, e aí comecei a trabalhar aqui, trabalhando aqui, me envolvi logo no movimento sindical, virei sindicalista, depois fui formador da CUT, passei 11 anos na luta política. Você ia pelo estado todo, né? Andava pelo estado todo, a gente fazia articulação aqui no estado todo, e depois, num determinado momento da minha vida, eu passei a participar de um grupo de formadores da CUT no Nordeste. Eu cheguei a viajar a vários estados do Nordeste para dar curso de formação política. Isso somente com segundo grau, né? Toda a minha formação, na verdade, inicialmente, ela foi feita no que a gente chama de educação popular, né? Na educação não formal, né? Pelas escolas da CUT, que a mídia na época dizia que era escola de formação de comunista, né? Então, mas essa trajetória, ela me deu uma base tão grande, né, de conhecimento, uma experiência, uma experiência tão forte, que quando eu entrei na universidade, finalmente quando eu entrei, eu estava comentando aqui com ela em off, que eu entrei na universidade, só fui fazer o curso superior depois dos 30 anos de idade, e eu digo isso para os meus alunos. Especialmente quando eu tenho alunos mais velhos na sala, eu digo: olha, nunca é tarde. Nunca é tarde, a gente está sempre se renovando, a gente pode sempre redirecionar a vida da gente, né? Então, só depois dessa trajetória toda é que eu resolvi mudar e cuidar mais da minha formação e entrar na universidade, né, para ter... Quer dizer que você fez história na UFAL? Eu fiz história na UFAL a partir disso, porque o movimento, essa experiência no movimento político me deu a certeza de que a história era a grande área do saber, a área que me dava a possibilidade de compreender a realidade, de analisar as coisas, de saber por que as coisas são como elas são, né? Então, eu decidi, vou sair do movimento sindical, vou para a universidade, vou ser professor. E aí eu pensava, mas eu quero ser professor e viver da minha profissão, eu quero almejar o topo da carreira, eu quero ser professor universitário. No primeiro dia que eu sentei na carteira da universidade, eu queria ser professor universitário. Rapaz, você tinha um objetivo, claro. E você foi atrás do seu objetivo e conseguiu o seu objetivo. Muito bom. Lá. Você, antes de fazer história, você pensou o porquê fazer história? Como eu estava te dizendo, na verdade foi a luta política que me deu esse norte, né? Porque as formações que a gente fazia, a gente estudava muito a história do movimento operário, como se formou, né, as organizações, os movimentos sociais, como se davam as lutas políticas no passado, né, a partir do século XIX, com o início da industrialização, as primeiras fábricas, as primeiras organizações operárias, como esse processo de busca, de organização para buscar direitos, né, para buscar... Porque os operários do século XIX não tinham férias, não tinham... enfim, não tinham absolutamente nenhum tipo de direito, nenhuma segurança. Você tem ideia, telespectador, que nunca estudou esse assunto, se um trabalhador adoecesse no século XIX, ele ia para casa e não tinha, além de não ter direito à saúde, ele ficava sem receber salário, né? Portanto, se ele não tivesse a ajuda dos colegas, ele morria de fome, ele e a família, né? E a primeira forma de organização política dos trabalhadores foi exatamente uma organização para se ajudar, para socorrer os amigos,
né? Muito interessante. Socorrer os amigos e depois essa luta se transforma numa luta de cobrar do Estado que o Estado dê assistência para quem trabalha, dê garantias para quem trabalha. Então todos os direitos que a gente tem hoje, né, que a gente briga pela sua manutenção, eles são fruto de muita luta, de muita mobilização, né, dos trabalhadores ao longo desses últimos séculos. Muito interessante a gente saber esse trabalho com essas aulas ministradas de conscientização, né? Sim. Para conscientização política, do que a pessoa tem direito. Sim. Não é? Sim. E isso ainda existe hoje, esse curso? Eles ainda ministram? Não, de modo geral, sim, tanto o movimento político faz as suas formações próprias, como as escolas hoje, com a liberdade política que a gente conquistou, né, após os anos 80, hoje as pessoas conseguem discutir e refletir sobre todo esse aspecto, né, apesar de algumas tentativas de resistência. Por exemplo, essa tese que surgiu aí ultimamente de escola sem partido, né, de tirar a história do currículo escolar, de tirar a geografia do currículo escolar, nada mais é do que a reprodução do que aconteceu nos anos 70, ainda durante a ditadura militar, porque se a pessoa não conhece a história do seu povo, a história, né, social construída pela humanidade, como vai entender as coisas, como é que as coisas acontecem, né? Como vai poder ter consciência dos seus direitos? Não é? Se eu não conheço como esse processo se deu, eu vou achar que qualquer coisa que o patrão me pague, que o governo me dê, é uma benesse, é um favor e não um direito. Muito interessante o que você acabou de falar. É a conscientização que ninguém recebe benesse nenhuma, favor nenhum. É uma obrigação. A pessoa ter seus direitos legalizados, ter assegurados. Muito bom isso, viu, Sérgio? Porque o que a gente vê mais por aí é pessoas dizendo assim, não, eu não vou ser refém de Ministério do Trabalho, eu não vou ser refém de legislação, assinando carteira. Não, eu não vou ser refém. Eu achei isso tão interessante, para não dizer assim, escabroso, não é? Sem dizer desinformado, porque quem não é refém? Veja, nós vivemos numa sociedade que existem regras, que existem leis. Mesmo quando você é autônomo, que você trabalha por conta própria, você está regido por uma série de regras externas. Exatamente. Né? Que vai não só definir o patamar de salário que você vai poder cobrar dentro de um determinado padrão, como vai estabelecer, inclusive, seus gastos. Quem determina o aumento da gasolina, meu amigo? Né? Quem determina o aumento do pão, o aumento do dia a dia? Quem inflaciona o seu salário? Não é? Então, não existe sujeito nenhum que está fora desse processo. Aquela frase que você ouve sempre no senso comum, né? Não me envolvo em política. Olha, Aristóteles já dizia pra gente, o homem é um ser político. Ser político, a política que vem da polis do grego, significa um ser que vive em sociedade. O ser humano, ele não é ser humano se ele não viver em coletividade, em sociedade, aí na tem cidade. aquela diferença. Um político social, todos nós somos. Uhum. E o político partidário, eu acho que é isso que as pessoas querem dizer. Diferente, né? Agora nós vamos confundem essa coisa. Exatamente. Nós vamos ter um intervalo, porque nós vamos continuar conversando com Pedro, olha só, com Sérgio Onofre. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores, por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV, aquecer o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim.
Caraca, é muito peixe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Caro telespectador, caro internauta, amigos e amigas, se vocês gostam do meu programa, indiquem aos amigos. Se vocês não gostam, indiquem aos inimigos. Que assim a gente vai tendo uma audiência muito boa. Mas hoje... E plural, né? Exatamente. E hoje nós estamos conversando com uma pessoa altamente politizada e que daqui a pouco nós chegamos na área dele, na seara dele, que é o cinema. Mas antes eu vou deixar ele numa calça curta. Sérgio, você é um homem politizado, né? O que você acha do fim do imposto sindical? Olha, a princípio eu concordo, tá certo? Mas veja, isso, como eu disse, tudo isso tem uma origem histórica, né? Aquelas primeiras organizações de trabalhadores que eu falei aqui, elas tiveram uma influência muito grande lá no século XIX do movimento anarquista italiano e depois do movimento comunista, do PCB. Foram os primeiros partidos que se organizaram aqui no Brasil, né? Do ponto de vista da esquerda, né? Do setor trabalhista. Bom, com essa perspectiva anarquista e depois comunista, existia uma posição dos movimentos contrário a qualquer tipo de tutela. O anarquista não gosta de controle, né? Por definição contra qualquer tipo de controle. Mas já esse ser contra já é um controle. Quando eu só sou contra, eu já tenho um controle para isso, não é? O anarquista também tem um controle, ser contra. Sim. Então, eles iam pela política da autogestão dos próprios trabalhadores, enfim. A CUT, e aí o que é que acontece? Quando os trabalhadores se organizam e esse movimento se fortalece, os sindicatos se fortalecem, no bojo de tudo isso, aí a gente já dá um pulo lá para os anos 40, Getúlio Vargas, né, quando é criada a CLT, né? Então, o governo, percebendo isso, o governo vai e formaliza os sindicatos como uma instituição sobre a tutela do Estado, né? Para se criar um sindicato, à época, até anos recentes, até a década de 80, né? Com a nova Constituição, para se criar um sindicato precisava ter autorização do Ministério do Trabalho, né? Dada pelo governo federal. E à época ainda de Getúlio Vargas, algumas pessoas não podiam criticar, porque a ficha das pessoas iam para a polícia para ver se tinha envolvimento em alguma manifestação, em alguma greve, se tinha sido preso, e essas pessoas o Estado criava os sindicatos que lhe interessassem. Então havia uma resistência a essa tutela do Estado, né, por conta desse controle exacerbado que o Estado estabelecia aos sindicatos. E para manter esses sindicatos, aí o Estado criou o imposto, que garantia, mesmo que, porque o movimento vai contra o Estado oficial, ele vai pregar que não se filia ao sindicato oficial e que se mantenham nos sindicatos livres, né? E para obrigar as pessoas a irem para o sindicato, o governo vai estabelecer o imposto, que é para garantir o financiamento do sindicato, a manutenção daquelas estruturas de controle que ele cria, né? E vai dizer que os trabalhadores só vão ter os direitos assegurados na CLT se tiverem filiados ao sindicato oficial, né? E aí isso vai
de certa Tem forma... disso, né? Sindicato oficial e sindicato não oficial. Existe. Por isso, eu não quero entrar nisso não, mas agora eu entendi uma coisa. Por isso que tinha propina para formar sindicato há pouco tempo, né? Eu não quero nem entrar nisso, viu? Não quero nem entrar nisso, porque a nossa entrevista é outra. Isso aí tem um processo acontecendo aí, né? Nessa linha. Mas não vamos entrar nisso não, porque senão a gente não sai. Uma coisa interessante que eu gosto... Imagina, fazer uns cálculos assim, meio aleatórios. Imagina uma categoria que tem 100 mil trabalhadores, que você pega, que o cara é obrigado a pagar um dia de trabalho por ano, né? Multiplica isso por 100 mil, que esse dinheiro ir para o sindicato. O volume de recursos que o determinado sindicato gerencia durante um ano, entendeu? Isso, claro, arregala os olhos de muita gente. Entendeu, né, telespectador? Ficamos por aqui, porque senão a gente vai numa composição de entrevista política. Claro que é política, nós estamos aqui política. Agora, continuando, você que é um homem esclarecido, um homem... Por que esquerda e direita? Por que desse nome? É tão interessante isso, né? Essa denominação, na verdade, é uma herança da Revolução Francesa, né? Porque a Revolução Francesa que organiza, né? onde se juntam a crescente, né? A nascente burguesia, né? A nascente se junta ao povo, né? Os setores oprimidos da sociedade, contra a nobreza, né? A nobreza e a Igreja Católica, que representava o primeiro estado, o segundo estado, respectivamente, e o povo representava o terceiro estado. Então, e esses segmentos se reuniam em momentos cruciais, convocados pelo rei, para decidir questões de interesses nacionais. Né? Então, quando esses setores, a França entra numa crise que vai estourar na Revolução, né? Na Revolução Francesa, dentro desse parlamento que reunia esses três segmentos, porque a igreja tinha assento na Assembleia Constituinte Francesa, a Igreja Católica, ela era o segundo estado, né? Primeiro estado a nobreza, segundo estado era a igreja, e terceiro estado eu costumo dizer que era todo o resto. Né? O resto. Todo o resto que está excluído nesses dois setores. Então, mas aí a igreja tinha muita influência no Estado. O Estado só fazia o que a igreja queria. Desculpe lhe cortar, mas é uma informação necessária. Correto. Na verdade, eles representavam a mesma sentido de poder. Né? E aí, digamos que a nascente burguesia, que naquele momento já era uma grande detentora do poder econômico, que funcionava, inclusive, as próprias monarquias, financiava as próprias monarquias, né? As grandes expedições foi financiada pelo dinheiro da burguesia nascente, pelo mercantilismo, né? Pelos comerciantes, né? A formação do Estado Nacional foi financiada por esse segmento econômico também. Né? Só que esse segmento tinha o dinheiro, tinha o poder econômico, mas não tinha o poder político. Quando chega na Revolução Francesa, aí esse segmento quer o poder político, quer ter voz. Liberdade, fraternidade e igualdade. E eu digo para os meus alunos, olha, quando a burguesia... Eu acho que a igualdade não existiu, não. Não, porque quando a burguesia pregava a igualdade na Revolução Francesa, na verdade era um contradiscurso à desigualdade que ela sentia em relação à nobreza que não pagava imposto. Exatamente. A queixa dela era essa. Ela, como era um setor produtivo, endinheirado, financiando o Estado e financiando literalmente, emprestando dinheiro e também financiando pelos seus impostos, né? Não aceitava o fato da nobreza não pagar imposto. Então era da esquerda. Nesse momento, sim. Nesse momento, esse setor... Olha por que esquerda? Então, porque no parlamento, tá, o primeiro estado senta no meio, na frente, que é com toda a nobreza, na direita senta o segundo estado e à esquerda senta o povo. Que explicação boa! Então, quem é a esquerda? É o povo. São os setores oprimidos da sociedade. Enquanto do outro lado estão os setores privilegiados da sociedade. Né? Direita e esquerda. Essa é a divisão clássica que vem da Revolução Francesa e chega até hoje. Maravilhosa essa sua informação, porque todo mundo fala, ele é de esquerda, ele é de direita, e ninguém sabe a origem desses dois termos, né?
E o professor Sérgio Onofre acabou... Eu queria que você repetisse isso. Não, por que a esquerda e por que a direita? Falando novamente sobre o parlamento, né? Isso, na Assembleia Constituinte Francesa, né, ela se organizava assim, cada setor sentava de um lado, né, a direita sentava os setores, primeiro, segundo estado, e setores dominantes do poder, representando o poder político na sociedade. E à esquerda sentava os setores oprimidos. Então, a burguesia sentava na esquerda? Ela sentava na esquerda porque ela era oprimida naquele momento. Ela não participava do poder político. Ela tinha o poder econômico, mas ela era excluída do poder político. Ela até substanciava o poder político. Mas ela era excluída das decisões. Entendido. Tanto que alguns burgueses, alguns comerciantes, chegavam a comprar título de nobre para poder ser aceito no mundo político, nas decisões políticas, né? Então, essa divisão de que quem está à esquerda é o povo, quem está à direita é a elite, né? Então, quem está à esquerda, quando eu sou de esquerda, o que a camarada está dizendo? Eu represento os interesses do povo. Eu não represento os interesses daqueles que estão no poder, daqueles que detêm o poder econômico. Exatamente. Aí, Sérgio, houve essa transmutação, ou não sei o que termo, que ser de esquerda é comunista. Aí já é um processo mais na frente, né? Porque... Gente, tem que ter outra entrevista só sobre esse processo político, cultural, porque política é cultura. Porque o fato é que quando a burguesia, quando acontece a revolução, que guilhotinam o rei, né? Que a burguesia ascende o poder, aí a igualdade acaba. A igualdade pregada na Revolução Francesa desaparece. Porque agora a burguesia é quem manda. Gente, é um negócio tão interessante esses estudos, né? E como tinha guilhotina antigamente, né? Como tinha forca. E hoje em dia tem outros meios de punição. Sim. Mas antigamente era muito drástico. Forca, guilhotina, isso tudo oriundo da Revolução Francesa, não foi? A guilhotina? A guilhotina, sim, é uma marca da Revolução Francesa. Mas a violência em processos de guerra, vamos falar de forma mais genérica, e em processos revolucionários é a rotina, é o cotidiano. Não se toma, alguém costuma dizer, né, tem uma frase que se costuma se repetir, que não se toma o poder, não existe processo revolucionário sem sangue. Infelizmente, não existe. Essa coisa de vai mudar tudo de forma pacífica, só na cabeça de Gandhi. Era isso que eu ia dizer. Interessantíssimo isso, a gente observar. Agora, Sérgio, eu tenho que dominar para não falar Pedro. Abraço, Pedro Onofre. Abraço, Cleia. Obrigada por ter um filho desse, né? Que vem aqui no programa dar um show sobre política. Como foi a sua história da história, né? E da filosofia até o cinema? Porque eu acho que tem um percurso longo. Tem. Eu digo o seguinte, na verdade a universidade me levou para o cinema, né? Porque a gente terminou, a gente estava comentando aqui em off, dizendo, os filhos vão crescendo, né? Eu começo a viver um pouco isso, e cada um vai tomando seu rumo, né? O que você não adianta querer pensar o futuro do seu filho, porque ele pensa por si só, né? E eu vi meu pai se queixar algumas vezes que, infelizmente, ele tinha tido 6 filhos, né? Teve uma boa produção, mas que nenhum estava seguindo a trilha dele, né? Porque cada um, de fato, estava seguindo os caminhos profissionais que se abriam, né? na sua frente. E eu segui o caminho da docência, né? Porque já estão dizendo aqui que o nosso tempo desse bloco terminou. A gente vai... agradecer mais uma vez a você e vamos para o outro bloco, porque está conversando com Sérgio Onofre, é história, é cultura. Até já, telespectador. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour.
Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, Ça se fait pas. c'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? Fais comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas lâcher les cartes. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas jouer ces dés-là. Mais il y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Et les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Caro telespectador, caro internauta, voltando hoje num bate-papo espetacular com o Sérgio Onofre e até pedindo desculpa porque nós tivemos que interromper sobre uma pergunta que nós fizemos. Como que ele chegou de professor de história, de sala de aula até o cinema? Porque hoje ele é conhecidíssimo como o grande cineasta Sérgio Onofre. Enfim, como eu estava dizendo, eu escolhi a carreira da docência, na verdade, né? E aí, enfim, comecei a dar minhas aulas aqui até que chegou a oportunidade. Trabalhei em escolas tanto da rede pública como da rede privada. Chegou a oportunidade de um concurso na universidade em 2006, né? Dentro do processo de interiorização, de criação da extensão da universidade para o interior do estado. Foi uma política maravilhosa que ampliou os horizontes da juventude no interior. Né? Então, eu fiz esse concurso, né, e escolhi a cidade de Penedo, porque eu tinha a opção de escolher entre Arapiraca, Palmeira e Penedo. Eu escolhi a cidade de Penedo para concursar para lá, por conta dessa identidade histórica mesmo. Apesar de Arapiraca ser mais perto e tal, mas para mim Penedo aqui Penedo é história. Penedo tinha mais a ver comigo. Eu achei que eu ia conseguir desenvolver melhor lá o meu trabalho. E aí quando a gente chega em Penedo, eu digo sempre isso, quando a gente chega em Penedo, a gente percebe na sociedade, com as pessoas que a gente conversa, uma memória afetiva muito grande, né? Um sentimento muito forte em relação aos antigos festivais, né? Aqueles festivais que Penedo sediou entre 1975 e 82, que era o Festival de Cinema Brasileiro, e que efetivamente colocou Penedo no cenário, né, nacional como um dos mais importantes polos exibidores do cinema nacional. E isso graças também a Solange Jalita, lá de Jalita, né? Sim. Um abraço, Solange. Sim, a Solange foi quem criou, né, esse festival. E você, 34 anos depois você conseguiu voltar ao festival. E assim, na Bienal, ano passado, eu fui lá no lançamento da Solange, fiz questão de fazer uma foto com ela, postei lá nas minhas redes sociais, essa foto para mim é histórica, né? Aí você chegou no cinema. Aí, enfim. Porque o papo é tão grande que a gente de vez em quando corta ele para poder... Para poder voltar pro foco, né? Então isso era forte, E de 2006 até 2011, quando a gente efetivamente inicia, que acontece o primeiro festival universitário, né? Nesse período, a gente vivencia duas tentativas de retomada do antigo Festival de Penedo, né? Por parte da Prefeitura, do Poder Público Municipal, que
terminou também por problemas não acontecendo. Então isso só a gente percebia que aumentava o sentimento de frustração da sociedade. Aí a gente decidiu, vamos meter o dedo nesse negócio, vamos intervir nessa história também, vamos contribuir com essa história, porque um dos papéis institucionais da universidade, e isso diferencia a universidade de qualquer faculdade particular, é o compromisso com a mudança, né, social, com contribuir local. Então a gente tem que fazer alguma coisa, além de dar aula, tem que fazer alguma coisa para fora, para a sociedade. E aí, por conta um pouco dessa trajetória pessoal, política, familiar e tal, a gente resolveu, queria trabalhar nessa perspectiva de realizar, de chamar um festival. Mas aí a gente tinha um dilema, que era, como é que a gente entra nessa história, se essa é uma história da cidade e nós somos meio que estrangeiros, né, chegando e tal. Como é que a gente entra nesse negócio? Aí, enfim, nessa discussão surgiram duas possibilidades. A gente pode fazer um festival universitário, porque aí a universidade está fazendo um festival dentro da sua ótica, ou um festival ambiental, que seria mais amplo e trata do São Francisco, que é uma discussão que a gente também faz, né? Foi uma maneira de chegar ao Festival do Cinema. Da universidade, e aí a gente decidiu, vamos fazer o festival universitário e dentro do universitário a gente faz uma mostra de cinema ambiental. E contempla as duas coisas. E chamamos em 2011 o primeiro Festival de Cinema Universitário, mas já na primeira entrevista que eu dei naquele festival, eu dizia, esse evento é uma provocação. Esse evento é uma provocação para que as autoridades, o poder público, né, se insiram num processo de retomada desse protagonismo que Penedo teve no campo da sétima arte. Né? A gente disse isso em 2011 e foi repetindo isso nos anos seguintes. E em 2011 o teatro também estava sem funcionar, o 7 de setembro, não é? Porque ele precisou ter uma reforma. Ele passou alguns períodos fechados, eu não sei precisar agora na memória, mas acho que sim, em 2011 e eu tenho ele já estava... a impressão que essa sua luta com esse grupo para ter de novo o Festival do Cinema fez com que também o Hotel São Francisco se reformasse, que o hotel estava fechado durante uns tempos, e fez também com que o Teatro 7 de Setembro fosse reformado. Talvez você não queira concordar comigo, mas a ótica de quem olha de longe vê que isso estimulou. Para quê? Como é que não tem um grande hotel aqui funcionando? Como é que o nosso teatro está infiltrado d'água? Talvez isso tenha ajudado também a realizar outros desejos, outros projetos. Porque, por exemplo, o Mário Aloysio, nosso presidente do IFAM, né, que é penedense também, né, o Mário Aloysio tem feito uma política, né, dentro do IFAM de recuperação das nossas cidades históricas, de Piranhas, Marechal e especialmente Penedo. E aí, enfim, digamos que talvez tudo isso tenha confluído, né? Confluído numa mesma direção, confluído no mesmo objetivo e que uma ação tenha contribuído para fortalecer a outra, porque as ações do IFAM, no sentido de aprovar projetos, de trazer recursos, né, de propor, que é o último projeto do IFAM, na direção do Mário Aloysio, de propor de transformar Penedo num centro de convenções a céu aberto, parecia inicialmente uma ideia, né, meio assim, estranha, mas quando ele explica, você percebe claramente. Penedo o centro histórico é um espaço meio compacto, com diferentes prédios e com vários auditórios, um pertinho do outro. Então, para que a gente conseguisse atrair grandes eventos para aquela cidade, distribuindo né, as ações, as oficinas, as mesas, as discussões, as reuniões em vários auditórios que tem ali, tudo um pertinho do outro, só precisava de uma coisa. Aliás, algumas coisas. Uma delas era ter um grande auditório para funcionar como um auditório âncora. Que seria, né, o 7 de setembro, que já existia. São Francisco. O São Francisco, o que é o 7 de setembro é o teatro, também entrou no pacote, mas tem uma capacidade de 300 e poucos lugares, né? Também está nesse pacote, está inclusive no mesmo âmbito, né?
Além dele, a própria revitalização do Cine Penedo, que é um outro pequeno cinema da cidade, que terá 120 lugares. E além dele, como grande espaço para as conferências, para as grandes conferências, o Cine São Francisco, o tradicionalíssimo Já cinema está funcionando? São Francisco. Não, está em plena reforma. Ótimo. E é um cinema que tinha 980 lugares, né? Construído nos anos 60. Imagina um cinema construído nos anos 60, no interior de Alagoas, com quase 1000 lugares. É uma coisa louca isso. Gente, e está sendo reformado e vai dar tempo para o festival? Não, para esse ano ainda não. Na verdade, ele está desde o ano passado, a gente tinha essas expectativas, mas é obra em um prédio histórico, um prédio com mais de 60 anos de idade, né? Aliás, dos anos 60, 40 a 60 anos de idade. E aí, no atual estágio da obra, para as pessoas entenderem por que, na verdade, dessa demora, é que os engenheiros, um primeiro problema que encontraram foi que perceberam que precisavam substituir toda a rede hidráulica e sanitária do cinema. O cinema está embaixo do hotel, tudo passa por dentro do cinema. Gente, né? Olha, Se não substituísse aquelas encanações de 60 anos de idade, aquilo ia dar problema num período muito curto. Então, antes de fazer a reforma do cinema, era necessário substituir tudo aquilo. Num segundo momento, os engenheiros perceberam pequenas fissuras na estrutura do prédio. Olha, o prédio não vai cair, mas essas fissuras precisam ser recuperadas para que isso não se agrave, né? Então, não vai se fazer toda uma ambientação, um revestimento de parede, um trabalho acústico, para depois ter que quebrar para consertar a estrutura do prédio. Tem que fazer isso agora. Então, essas ações não previstas, né, estão tendo que ser executadas e retardaram o início da obra. Agora, mas eu espero que o ano que vem a gente... Sérgio, você elogiou muito o Mário Aloísio, um abraço para o Mário Aloísio do IFAM. Agora eu acho que o IFAM, o Mário Aloísio, ele teve essas ideias todas, mas o Sérgio Onofre, ele andou futucando também muito. Porque, a cara dele, porque, tá certo, o Penedo é uma cidade histórica, cultural, é o berço de Alagoas também, mas o Mário Aloísio é de Penedo, mas você é o entusiasta de Penedo, o entusiasta das coisas históricas de Penedo. Mas quem não é, né? Não, mas você vive. Sim. Você vive onde você está, o que você faz. Mas, assim, eu diria o seguinte, como eu disse, desde 2006 isso estava presente lá na cidade. Então, na verdade, eu diria que ver o cinema funcionando de novo é um desejo da população toda, né? A gente, enquanto pessoas que está à frente que está à frente de uma instituição, como o Mário Aloísio, ou que pode fazer alguma coisa estando na universidade, né? Porque na universidade, como professor, a gente pode... A gente tem uma certa... ter articulações, pode ter uma certa liberdade de... É claro, porque eu só posso propor para a sociedade algo na linha do que eu trabalho. Então, eu tenho uma certa liberdade de definir o que é que eu faço, do ponto de vista de ação externa, né? É por isso que eu acho que a universidade é o melhor lugar do mundo para se trabalhar. Você faz o que gosta. Né? Você pode fazer o que gosta, fazer o que tem satisfação de fazer. Porque você lutou para isso. Porque tem pessoas que ficam numa sala de aula e detestam dar aula. Eu acho isso assim, tem tantas vertentes para a pessoa, não é? Sim. É por isso que eu digo sempre na universidade que a universidade é uma instituição meritocrática, né? Então, as pessoas enchem o peito para dizer, eu sou doutor. Eu digo, não, eu sou professor. Eu sempre fui professor. A pesquisa, para mim, é uma consequência da minha ação, do meu trabalho, da minha atividade. Tá certo? Então, mas você vive a universidade, você vive... Então, você tem tido, vamos dizer assim, muita facilidade de fazer as suas coisas com a universidade, né? Sim. Eu diria, por esse sentido, primeiro porque a instituição em si, ela tem essa certa liberdade, essa autonomia de ação, como também ela tem um reconhecimento da sociedade, né? Diferente se eu bato numa porta e digo, olha, aqui é o Sérgio da Silva,
né? Ou se bate na mesma porta e diga, é o professor da Universidade Federal de Alagoas, né? Então você... já tem um apoio, exato, então uma referência de peso. Isso, então eu diria que, enfim, gosto muito desse meu emprego. Caro telespectador, caros internautas, vamos dar um breve intervalozinho e voltamos com Cinema Penedo. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo já passou da hora. Caro telespectador, caro internauta, Cláudia de Bulhões, voltando nesse bate-papo maravilhoso com Sérgio Onofre, que é o coordenador do Circuito Penedo de Cinema. E vamos até mostrar isso aqui, que eu imprimi, Sérgio, que é a prévia, né? Se você quiser segurar aqui também, eu gostaria, porque você que é o responsável por isso tudo. Isso aqui é uma prévia. As inscrições já estão abertas para o Circuito Penedo de Cinema. Agora, aí você tem algum e-mail para as pessoas? Como é que as pessoas se inscrevem? Por aqui? Pelo site. Aqui, né? Aqui. Na verdade, essa é a visualização do site. Quando você acessa, você bota lá Circuito Penedo de Cinema, vai abrir essa página e aqui vai escolher a modalidade qual dos festivais você vai se inscrever. São 3 mostras competitivas, né? O Festival de Cinema Brasileiro, o Festival Universitário e a Mostra Velho Chico. Quando ele clicar aí, ele vai ser direcionado para um formulário específico, onde ele vai colocar os dados do filme, vai anexar o vídeo, né? E isso vai para a comissão de seleção. É interessante, porque cadê o Festival de Mídias Móveis? Festival de Mídias Móveis. Olha, são filmes feitos com celular, né? Isso. Na verdade, uma cobrança. Existem iniciativas no Brasil já de promoção de eventos, de concursos, de festivais de filmes produzidos por celular, porque é o que a gente vem dizendo sempre em todo canto. Na verdade, o desenvolvimento tecnológico, né, o desenvolvimento dessas mídias, a gente tem na mão armas poderosíssimas. Já tem 5K, 6K. O meu celular é 4K e já está superado. E a tendência é, né, essa coisa evoluir ainda mais. Enfim, a gente vê como que
o processo de informação, de denúncias, como isso tem facilitado, né? Tem. Qualquer pessoa tem uma câmera na mão hoje. É um problema. Você flagrar um ato irregular, flagrar uma violência cometida por alguém contra outro, um ato de infração, todo mundo está pegando alguma imagem hoje em dia por aí afora, né? Exatamente. E eu acho isso bom e ao mesmo tempo é um perigo. Não estou dizendo só por esse lado, pelo lado. Sim. Mas, ô Sérgio... É uma exposição muito grande também. É uma exposição e rápida. Sim. Eu coloco aqui, coloco no meu Facebook, coloco no meu Instagram, na hora o mundo todo, quer dizer, o mundo todo, pretensão, né? Sim, pelo menos quem me segue ou quem vê ali assiste. Mas, teoricamente, o mundo todo tem acesso. Exatamente. Que o meu programa é visto no Japão, em Tóquio. Talvez até seres extraterrestres estejam vendo também. Também. Né? Se tiver, conseguir captar as ondas aqui. Exatamente. Agora, o seguinte, o Circuito Penedo de Cinema. Por que esse nome, Circuito? Veja, isso foi uma solução, eu diria, uma solução criativa que surgiu no meio de uma discussão que para a gente era fundamental. Primeiro eu falei, a gente começa esse processo convocando, chamando o Festival Universitário, que vai acontecer 6 anos seguidos. E 6 anos... Parece que tem um tempo de festival universitário para poder ir para o Festival do Cinema. A gente precisava, na verdade, adquirir experiência, não que fosse uma obrigatoriedade, mas a gente precisava adquirir experiência no fazer do festival, que é complexo, né? E ao mesmo tempo, na verdade, a gente não tinha ainda a dúvida se éramos nós que iríamos trazer o antigo festival, né? Como eu disse, a gente estava provocando o tempo todo. Mas aí, a partir do 6º, a gente chegou à conclusão, à maturidade, e não, vamos chamar, já está em tempo, a gente já pode chamar. E aí, quando a gente chama a partir do 6º festival, a partir de 2016, para realizar em 2016. 34 anos depois. Da última exibição do cinema. Isso. Do Festival do Cinema. Isso é muito importante, por isso que eu lhe cortei. Você tem, ainda bem que você tem uma coerência de linha de pensamento de professor. Porque eu corto, porque eu quero que o meu telespectador saiba também da importância de Sérgio Onofre nisso. Porque já tenho 34 anos desde o último Festival de Cinema. E isso quer dizer o que para a gente? Imagine que grande parte da juventude, dos adolescentes e até alguns adultos na cidade nunca entraram numa sala de cinema. Olha! Quem não teve a oportunidade de vir para a capital, seja Maceió, seja Aracaju, que também é perto, para ir a um cinema, quem não teve essa oportunidade na vida, até os 30 anos de idade, com 30 anos de idade, nunca tinha entrado na sala de cinema. É verdade. Agora, percebe o impacto? Isso é um impacto muito grande para a sociedade. É verdade. E eu vi algumas reportagens, algumas pequenas entrevistas de pessoas do local, as pessoas maravilhadas, que disseram que a cidade fica todos os segmentos são, vamos dizer assim, são aquilhoados, né, com esse festival. Agora, o festival de universitário só participa quem é universitário. Isso. Então, a gente realiza de 2011 até 2006 as seis edições, com a mostra competitiva exclusiva para quem tinha vínculo universitário, podia ser professor, podia ser aluno ou podia ser técnico administrativo, mas a mostra competitiva era exclusiva para universitário. Para ampliar um pouco o leque, pelo menos de filmes, a gente fazia mostras não competitivas de cinema, de longa-metragem nacional, fazemos a mostra infantil para as crianças desde a primeira edição, né? E fazíamos também a mostra ambiental, também não competitiva. A partir de 2017, a gente resolve trazer, chamar o Festival de Cinema, do Cinema Brasileiro, aquele que acabou lá em 1982, e continuar de onde ele parou. Né? Ele foi até a 8ª edição. Em 2017, nós fizemos a 9ª. Nós começamos do zero. Aí a gente já está um pouquinho abusado, né? A gente já está meio abusado. Conhecimento, né? Já tinha essa... Então a gente deu continuidade, vamos chamar, e fizemos a 9ª edição, né? Esse ano vamos para a 11ª do Festival do Cinema Brasileiro de Penedo e a 8ª do Universitário, né? 2018, começamos em 2011, exatamente 8 anos
É bom porque o calendário ficou coincidindo, né? A gente não vai esquecer nunca. Agora é interessante, né? Como que Solange Lages, Chalita, na época ela era só Lages, né? Ela conseguiu trazer esse festival de cinema para Penedo. Eu acho assim maravilhoso isso, porque você hoje está tendo uma luta, mas está dando continuidade a uma coisa que já existiu. E ela inventou. Eu acho que as pessoas precisam ser ousadas, né? Muito. Precisa ser ousadas. E ela com aquele jeitinho meigo, né? Quem não é ousado não consegue fazer determinadas coisas. Agora, também às vezes, eu diria que o destino conspira a favor da gente. Sim, né? sim. A Solange tinha duas coisas importantes a favor dela. Primeiro, ela tinha em Penedo o maior cinema do Nordeste, né? Não é brincadeira, não. Maior cinema do Nordeste, lugares, competindo, né, com o cinema São Luís do Recife. Né? E considerado, na época, eu li um artigo do Enio Lins, né, nosso Enio Lins, dizia que era um dos mais bem equipados, né, do país. Então, não era pouca coisa. Aliás, Penedo não faz coisa pequena, né? Penedo tem tem esse hábito de... Vou até dar um abraço aqui para o meu prefeito de Penedo, Márcios Beltrão, que eu amo muito. Márcios, estou com saudade de você, viu, Márcios Beltrão? Então, o apoio municipal é fundamental, né, também. Aí eu estou falando da Solange, né? Do que ela teve a favor dela, e aí veio agora... e além do cinema, ela tinha na época a presença de um alagoano importante no Ministério da Educação e Cultura, que era o Diegues Júnior, né? Sim. Que, então, essas confluências ajudaram a realização do projeto. Nós também tivemos alguns fatores determinantes, eu diria, né? O principal deles, a própria universidade, que chega lá com um monte de professor meio abusado, né, querendo fazer as coisas. Entre eles, você na coordenação do Circuito Penedo de Cinema, né? E abusadíssimo. E o fundamental, né, o sentimento da população, o principal é isso, porque se a gente quisesse fazer e a população não quisesse, do que sentido teria, né? O sentimento forte da população. Mas vem muita gente de fora também. Vem, que essa coisa a gente considera isso muito forte nessa decisão, e claro, o apoio da municipalidade, né, de colocar toda a estrutura da prefeitura, os prédios públicos, né, o pessoal, enfim, a gentileza, o atendimento, né, tudo isso colocar à disposição para que o evento possa acontecer, porque o gestor municipal precisa entender que as ações são para a cidade, né? Exatamente. São para a cidade, as ações não é só para projetar a minha gestão, o meu nome, e acho que o Márcio Beltrão tem muito isso. O Márcio é um daqueles que eu coloco entre os abusados. O Márcio é um prefeito abusado também. Ele inventa umas coisas que os caras olham assim, isso vai dar certo, né? E tá lá, a cidade está mudando de cara, né? Tá sim. Agora, a 5ª mostra do Velho Chico de Cinema Ambiental. O que é isso? São filmes sobre o São Francisco? A gente pensou assim inicialmente, mas a gente percebeu que isso poderia restringir demais os filmes que a gente poderia levar para Penedo. Então, é uma mostra que discuta a temática ambiental de modo geral, tá certo? Mas essa mostra, ela tem uma característica muito específica. Primeiro, ela é direcionada para os alunos da rede pública. Nós enchemos o auditório com alunos da rede pública e nós montamos uma tenda com 700 lugares. Nós montamos um espaço de exibição. Não é abusado, não, é muito abusado. Nós montamos um espaço de exibição em praça pública, fechado, climatizado, né, com escurecido, né, dentro com lona preta, enfim, para ter essa sensação do escurinho do cinema, né? De fato, a gente constrói e depois desmancha um cinema na beira do rio, todo ano. Interessantíssimo. Penedo com o Circuito Penedo de Cinema, ela está ainda mais conhecida ainda. E graças a Sérgio Onofre, que não é abusado não, ele é muito abusado. Muito obrigada, Sérgio, pela sua presença. Não, eu que agradeço e estamos à disposição. Caro telespectador, caro internauta, espero que vocês se inscrevam no Circuito Penedo de Cinema. Até o próximo programa.